Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez no Contestação Espírita. Hoje nós vamos tratar de um tema que vai entrar numa série que vai se chamar Linha Tênue. E o tema de hoje é compartilhar versus usufruir, eis a questão. Então nós vamos discutir um pouquinho isso. Fica com a gente, daqui a pouquinho a gente está de volta. Bom, eu vou compartilhar com vocês uma apresentaçãozinha, tá bom, gente? Bom, o tema de hoje foi sugerido pelo José Antônio e eu vou trabalhar um pouquinho com vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre compartilhar ou usufruir, né? O que cada uma dessas coisas significa, né? Porque a gente tem aí algumas noções meio equivocadas sobre essas duas questões, que são questões parecidas, porém tem aí uma diferença, ou será que não? Será que são a mesma coisa? Então é isso que nós vamos começar agora discutindo um pouquinho sobre isso, tá? Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês, cada um, sobre o que é compartilhar. O prefixo com significa junto. Não vem com essa, José, não vem. O prefixo Você faz com favor, fala da sua partilhar. cabecinha. É a partilha. É a partilha, compartilha. Partilha é divisão. E quando você faz compartilhar, você está dividindo junto. É divisão comunitária. Compartilhar. Partilha junto. Uhum. E aí? Pode ser uma comunidade de um ou mais pessoas, né? Porque não precisa necessariamente ser uma comunidade. Não, é mais de uma. Com certeza é mais de uma. Pelo menos duas. Duas ou mais pessoas. Você vai compartilhar com uma ou mais pessoas. Para mim é o seguinte: ser junto. Partilha é divisão, que pode ser para mais que uma pessoa. Nossa, Alexandre, agora você esclareceu tudo. Ainda bem que você fez essa fala, essa parte. Quero ver a Carla agora. Tem que fazer a vinheta. A Carla já vai dar exemplos já. É dividir com. Peraí. Eu fiz a forma, eu dividir com, né? Com alguém, com. Eu acho que compartilhamento é um negócio que caiu de moda, né? Deixou de ser legal. As pessoas falam muito hoje em dia sobre compartilhar, mas efetivamente o mundo está mais egoísta, eu acho. Não tem tanto compartilhamento assim quanto a gente diz que faz. Bom, eu trouxe para vocês, né, para a gente poder sempre. Eu gosto muito, né, de ver o significado de algumas palavras, né? E peraí. É o compartilhar. Então, compartilhar é tomar partido em fazer parte de algo com alguém, dividir, compartilhava os sofrimentos do irmão, compartilhou as aflições alheias, partilhar ou repartir com, compartilhou as despesas com a família. Então, todo mundo tem bastante claro o que significa compartilhar, né? Compartilhar uma coisa que é bem clara, né? O significado para a maioria de nós. Agora eu vou tocar no usufruir. O que significa usufruir? É engraçado que essa definição que você trouxe aí, de acordo com o nosso entendimento atual, são coisas negativas, né? Toda a definição que ele tem aí são, no meu modo de ver, coisas negativas. E engraçado que, para mim,
o compartilhar hoje, especialmente na sociedade, a gente usa como uma coisa boa, né? Então, tem como eu posso dizer, idiosincrasia, é isso que chama? Porque, na verdade, a definição dá a entender de ser algo negativo e a gente tem usado como algo positivo. Na verdade, a definição ela é positiva, mas os exemplos que foram dados são exemplos não muito assim, compartilhar despesa, né? Bem voltada para uma coisa que não é o Isso não é foco bom, não? do que a gente está. Não é. Para quem está O compartilhando melhor despesa, é só o marido pagar. Esse é melhor. Então, esse é o ponto. Justamente, a linha é tênue. O que o Alexandre falou agora beira o usufruto, que é o usufruir. Assim, na cabeça da pessoa está compartilhando, mas no fundo ela não está compartilhando, ela está usufruindo da situação. Calma que a gente vai chegar nessa discussão aí. E aí, o que é usufruir? Vamos lá, para o sentido da palavra mesmo. Utilizar todo o recurso disponível de uma determinada situação ou enfim, de algo. Por exemplo, você pode usufruir também, eu acho que a gente usa de um jeito negativo, né? Então, você tem direito a usar alguma coisa, ou você conquistou, ou alguém te ofereceu o direito de aproveitar de algo. E quando a gente fala usufruir, pelo menos em contexto geral, assim, também é algo negativo. É quando você passa da conta, né? Você abusa da solidariedade existente ali, de alguma maneira. Entendi. Embora no direito, na legislação, ele é o que é pleno de direito, né? O Sidney falou uma palavra legal, ele falou que é abusar, porque usufruir e uso são sinônimos. Usar. E uma palavra que assim, particularmente eu não gosto como sinônimo de usar, é utilizar. Porque utilizar é tornar útil. Utilizar. Então, é útil. Então, aquilo é útil, você utiliza, que entra aí no bolo, que é o usar, usufruir, utilizar, e por aí vai. Né? E do outro lado da linha, né, do outro lado do muro, está o compartilhar. Não sei, é sutil, o negócio é tênue mesmo. Enfim, vamos ver aqui. Agora eu vou compartilhar de novo, tá? Só para. Você vai compartilhar ou você vai usufruir? Não, vou compartilhar agora para então dizer o que é usufruir. Tá? Nossa, agora Vamos lá, para bagunçou não tudo. fazer. Eu acho que a Cláudia está usufruindo da tela. Exatamente, eu estou usufruindo da tela e da tecnologia. Eu não sei nada, mas eu estou aqui, ó, toda, me achando. Enfim. Possuir usufruto de, ter a posse ou o poder para utilizar aquilo que é inalienável. Então, Alexandre, a sua ideia de usufruto não está certa. Usufruiu o apartamento, não conseguiu usufruir do seu, poder utilizar os benefícios de, aproveitar as vantagens, fruir. Então, usufruir é uma questão assim bastante voltada para uma questão mais material, né? Eu diria, porque ele fala de uma questão de posse, de poder, embora, como o Sidney até colocou, né, a questão legal da coisa, ele é importante e nem sempre usufruir é uma coisa negativa, né? Então é isso que a gente vai olhar um pouquinho agora, né? E a gente, em outro momento, outra oportunidade, a gente discutiu um pouco sobre a questão da cigarra e da formiga, né? Que o Zé trouxe, não sei, dos episódios que a gente discutiu. E eu acho que eu fui por um caminho da fábula mesmo. Por isso que a minha apresentação aqui é um pouco mais parece um pouco mais com uma questão infantil, né? De história, de livro, porque eu acho que
as fábulas são histórias bem legais para a gente discutir esse tipo de coisa, né? E aí eu trouxe aqui, para a gente começar a discutir, a fábula da cigarra e da formiga, que a gente já conversou em outra oportunidade, né? E a gente falou um pouquinho sobre a questão da cigarra, ela usufruiu ou as formigas compartilharam. Então, o que é ali nessa história, como a gente pode enxergar essa questão, né? Esse usufruto da cigarra, no caso, porque eu vou só fazer uma rápida explicação, tá? Da fábula da cigarra e da formiga, que as formigas trabalham o inverno inteiro estocando comida e a cigarra canta durante todo o inverno. E chega no inverno, a cigarra não tem absolutamente nenhuma comida e nem se preparou em termos de moradia para enfrentar o inverno, então ela chega e vai pedir ajuda às formigas com um pouco de comida. As formigas tinham mais do que o suficiente para elas, mas ainda assim as formigas dizem não para ela, porque ela ficou durante toda a temporada cantando ao invés de cuidar e fazer a sua parte. E aí nós discutimos um pouquinho essa questão, né, da natureza, né, da cigarra, a natureza da cigarra é cantar, né? As formigas, elas têm uma natureza mais de sociedade, né, mais colaborativa entre si, né? Detalhe, entre si. E a cigarra tem uma outra natureza. Então, nesse caso, vocês acham que a cigarra teve má fé ou simplesmente as formigas que não foram tão generosas a ponto de compartilhar o que elas tinham, que tinham em abundância? Não era alguma coisa que ia faltar? O que vocês acham sobre isso? Eu acho que está errada a fábula. Nós, como humanos, a gente tem o dia de cigarra e tem o dia de formiga. E outro ponto, eu concordo também que a natureza da cigarra é o cantar, né? Então, para algumas pessoas, o natural é não se preocupar com o futuro, é viver o hoje, é usufruir da vida, vamos chamar assim. E a gente tende, como modelo social, a condenar esse tipo de pessoa porque é uma pessoa que não se prepara. Particularmente, eu não sou essa pessoa. Eu gostaria, embora não tenha, eu gostaria de ser preparado para todas as situações que a vida me oferece. Já no meio da vida, a gente já viveu o suficiente para saber aonde dá problema e onde não dá, né? Então, em tese, nós deveríamos estar... O meu jeito de pensar é me preparar para as coisas que estão por vir. Mas, na prática, no dia a dia, você consegue? Nem sempre. Aliás, a maioria das vezes você não consegue fazer aquilo que planeja. E aí tem o cara do lado que não se esforça, que aproveita a vida, que curte uma viagem, que faz alguma coisa, e a gente costuma condenar esse tipo de gente. Mas a natureza daquela pessoa é viver daquela forma. Ela se satisfaz daquela forma. Então eu não acho condenável. E acho também que, dependendo do momento da vida, a gente está mais para formiga e, dependendo do momento, está mais para cigarro. Eu acho interessante essa questão da gente não entrar dentro de uma caixa, né, de um modelo, né? E é importante mesmo a gente entender que nós todos, que toda a nossa existência ela é relativa, né? Ora nós somos pais, ora nós somos filhos, ora nós somos os trabalhadores, ora nós somos os que comandam, ora nós somos, né? Enfim, nós assumimos vários papéis durante a nossa existência, né? E aí está o grande aprendizado da coisa. E valorizar o que cada um tem de bacana também é uma coisa muito importante, né? E aí eu queria perguntar,
as formigas, elas foram egoístas? Então, acho que pensando naquilo que o Sidney falou, é que é do extremo. A fábula, ela é extremista. Ela pega, assim, o estereótipo, né? Estereotipa, né? A formiga e a cigarra. É o que o Sidney falou. Se a gente for para o extremo, ninguém é o tempo todo formiga e ninguém é o tempo todo cigarra. Não deveria. Tá? Você tem que usufruir do seu... Assim, a formiga, sim, ela foi previdente, acho que é uma palavra que nós vamos ter que, em algum momento, abordar. Previdente ou imprevidente, até porque no livro do Espírito eu fiz uma busca rápida aqui enquanto vocês estavam falando, não existe a palavra compartilhar nem usufruir, olha que Não, porque eu interessante. procurei também, José. Tá? Agora já sei sua técnica, procurei também, não tinha. Não tenho, acabei de ver, então confere, que eu também não achei, mas Ele até previdente. tentou para fazer aquelas citações dele, entendeu? E já era, perdeu, irmão. Hoje já foi. Mas previdente e imprevidente tem. Eu já estou notando aqui as perguntas que daqui a pouco nós vamos abordar, inevitavelmente. Então, assim, nós temos que ter o devido cuidado. Do mesmo modo que Jesus, se você pensar que Jesus também era extremista, que ele falava em palavras duras e fortes, as parábolas eram, né, duras, né, eram palavras para os homens da época. Então, agora a gente consegue relativizar um pouco de tudo. Do mesmo modo que nós temos que reinterpretar todas as parábolas, né, de Jesus, assim, contextualizando para hoje. Então, eu acho que assim, tem que ter um famoso muita calma nessa hora, para não tomar partido de A ou B, da formiga ou da cigarra. Tem o direito da formiga de usufruir do seu trabalho? Lógico, deve. Ela fala assim, poxa, nós ralamos aí o verão inteiro, para primavera e o verão, para justamente chegar no inverno, nós termos que é a famosa aposentadoria, que é isso que o Livro dos Espíritos também fala. Né? Tem o homem direito de gozar da sua aposentadoria? Deve. Não só tem direito, como deve. Agora, a questão é, qual é a da cigarra? Então, que a formiga também falou assim, puxa, né, sentou em cima do formigueiro e falou, não, isso é óbvio também. Ele falou, não, cigarro, fechamos as portas para balanço, o problema é seu, se vira. Então tem um pouco disso também, porque cabe ao mais forte zelar pelo mais fraco. Mas até que ponto, justamente, é por isso que assim, o tema é espinhoso, até que ponto, né, qual é a linha divisória, até que ponto o mais forte tem que zelar por mais fraco? É ad eterno, ou seja, é o tempo todo? Será que o mais fraco assim não pode cair num comodismo e falar, beleza, né, jogo nas costas das formigas que me cercam e eu vou continuar cantando aqui. Tem tudo isso aí. Aliás, eu não respondi, né? Não sei se você percebeu. Você não respondeu, mas eu nem vou falar que você não respondeu, porque da última vez que alguém falou que você não respondeu, você virou no giraia. Não, mas dessa vez eu reconheço. Eu enrolei, assim, dei uma aqui de politicão mesmo, fiquei em cima do Eu muro. mesmo, você foi bem diplomático aí na sua... Saiu pela tangente, né? Fala, Sidney. Quer completar, Zé? Fala, Sidney. Não, eu acho que a gente está num tempo em que eu tenho a sensação que a gente tem menos desejo de sociedade, de compartilhar, de dividir as coisas, né? Eu acho que a gente está num momento muito egoísta, assim. Então, quando a gente fala desse senso de comunidade da formiga, por exemplo, de trabalhar pelo bem geral, eu acho que isso existe cada vez menos. Existem os missionários, aquelas pessoas que se entregam e dedicam sua vida a fazer o bem, mas basta você andar no Brás que você vai ver que a questão humanitária está sendo literalmente rasgada. Não tem que tem de haitiano, nigeriano sendo depositado no Largo da Concórdia, não é brincadeira, não. Então, e pensando nessa linha, né, o compartilhar, né, a gente fala muito, porque assim, uma coisa interessante dessa fábula é que ela é vendida, ela é
né, quando ela foi escrita, uma das coisas, eu já deixo o Alexandre falar já, é que ela, quando ela foi escrita, a moral da história é: você precisa cuidar, se planejar para poder chegar em algum momento e você não precisar não precisar. Não, não. É uma fábula bem mais antiga, até, assim, é bem. É de um grego lá, se chama Eu grego, não e sei aí dizer direito de quem é, mas é bem mais antiga. esqueci. E quem fez a versão para o latim foi até eu brinquei, né? O João da Fonte, o Jean de La Fontaine. Exatamente. E aí, o que ela. Assim, então, na verdade, tem, exatamente, mas aí é o esmilinguido, né? Mas é verdade, pode ter até uma relação com isso é uma coisa importante. E esse é o ponto que eu quero pegar também. Que na fábula eles tomam o partido da formiga. A formiga é a certa, porque ela se preveniu e a cigarra não. Então a cigarra é a errada. E aí eu coloco uma questão que a gente assim, não é a questão do ser certo, mas é recomendável a gente só compartilhar com os nossos, como no caso da formiga. Ela só compartilha com a comunidade dela. Então, será que é esse o propósito? A gente só compartilhar, só colaborar, só ter essa posição só com as pessoas que nos interessam, que nós amamos, que nós estamos inseridos dentro da comunidade? Alexandre, pode falar. Vou resgatar um pouquinho do que foi comentado ali atrás, porque eu vejo que para a gente fazer uma boa análise tem uma palavrinha e uma conjectura para a gente poder analisar. Porque, na verdade, quando é feita a análise do contribuir, né? Que é justamente a palavrinha, o compartilhar tem a ver com contribuir. Né? Então, por exemplo, quando você está inserido em uma sociedade, por exemplo, espera-se que você contribua para o desenvolvimento da sociedade. Então, da mesma forma como quando você está numa posição que você tem algo, e aí o compartilhar ele é múltiplo, né? Não é só físico. Você pode compartilhar conhecimento, né? Pode compartilhar várias coisas. E você não faz isso, a gente tem que olhar a condição em que isso está sendo aplicado, porque é justamente o que as pessoas acabam avaliando, né? Você teria condição de compartilhar, mas você não o faz. Aí você é repreendido. Ou você não tem a condição de fazê-lo, aí é uma situação completamente diferente, e nesse caso você passa a usufruir. E aí vem naquela consideração que o Zé fez, né? Aí entra para a gente a questão do tempo, porque também tem a vista, né? Tem a condição da justiça, né? Então, quem mais tem, mais deveria contribuir. Quem menos tem, menos deveria contribuir. Essa é a verdadeira lei da justiça que a gente tem, porque o que a gente tem observado, e a gente já viu inúmeros casos, é que não necessariamente a coisa acontece dessa maneira. Quem tem mais contribui mais ou compartilha mais, quem tem menos compartilha menos. E eu me arrisco a dizer que é o contrário, né? Quem tem menos acaba compartilhando mais, porque sabe exatamente da necessidade que tem por trás do compartilhamento, porque ela também é uma vítima dentro desse contexto, né? Então, um acaba dependendo do outro. E a vida social é isso. Todo mundo acaba dependendo um dos outros. Só um adendo aí que o Alexandre falou. Ele falou uma palavra interessante que não tinha me ocorrido e eu achei legal, eu peguei aqui, que é o contribuir. Vem assim, o tribuir é do tributo mesmo, de pagar. Tributo, vamos lá, vamos contribuir. Então nós temos que pagar a todos. O com é o com, continua sendo junto. Então vamos, o contributo, ou seja, é o tributo coletivo, nós vamos pagar todos nós juntos. Né?
Exatamente. E Carlinha, posso só... Fala, Desculpa, pode falar, não, Sidney. fala, Carla, depois eu falo. Não, eu queria... Ela não falou nada, eu que estou perguntando se ela quer falar alguma coisa. Não, e a gente tem essa sensação, né? Especialmente as gerações mais novas hoje, elas já querem ganhar algo, né? Elas entendem que elas merecem receber algo, que elas nasceram com direitos adquiridos para ganhar determinadas coisas, para ter posições, para ter cargos, para não precisar trabalhar, por exemplo, para não precisar se aprimorar, quando na verdade todo mundo nasce com o tal do contributo, né? A gente só evolui se a gente fizer algo, se a gente trabalhar. Então não existe nada pronto, né? Você precisa fazer, seja o seu, seja o da sua família, seja para o seu vizinho, estar para ser feito, não para ser recebido. A gente não está aqui para receber nada, a gente está aqui para fazer. E a gente, eu vejo isso, vocês que têm filhos devem perceber melhor do que eu. A geração atual, eles acham que as coisas já foram feitas, que eles não precisam fazer mais. Eles só têm o direito a usufruir. Eu acho que a formiga foi egoísta e invejosa também. As duas, né, dentro da fábula, a cada uma está seguindo a sua natureza, assim como nós. Tudo é relativo, né? Dentro da nossa natureza, para muitos nós somos preguiçosos. A gente, como o Sidney falou, a gente só quer ter direito, não quer cumprir deveres. Mas a cigarra, ela está cumprindo com o dever social dela. Por que ela foi feita? Qual que é a natureza da cigarra? É cantar. E ela divide isso com todas. Ela contribuiu com tudo que estava ali. Ela não pensou na formiga, não pensou nas plantas, ela simplesmente cumpriu a função dela. Né? Se ela também fosse egoísta, ela falava, não vou cantar na hora que a formiga passa. Mas não, ela fez perfeitamente, ela cumpriu de acordo com a natureza dela. A formiga também cumpriu de acordo com a natureza dela, porém no final ela fez essa escolha, né? Que eu penso assim, que a gente também escolhe. É da nossa condição ainda ser egoísta, ser invejoso, né? Que a gente não trabalha muito essas palavras, né? De inveja, de egoísmo, de ciúmes, mas a gente tem tudo isso, porque faz ainda parte da nossa condição. Então, às vezes a gente está lá ralando, trabalhando, até quando chega em casa, você chega em casa, trabalha o dia todo, você chega em casa, a casa está uma bagunça, o que a gente fala para os filhos? Poxa, ficaram o dia inteiro sem fazer nada, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, né? Então, o que a gente faz? Uma listinha lá de deveres. Deveria fazer? Não. Se eles tivessem consciência, eles fariam sem ninguém pedir. Então, assim, a gente cobra muito, a gente julga muito, o nosso amor ainda é exigente, a gente exige uma porção de coisas para a gente dar e contribuir. Então, nós somos muito formigas ainda. Em questões de religião também. Né? Algumas pessoas acham que são escolhidas. E dentro do espiritismo, algumas pessoas se acham superiores porque têm mediunidade. Eu vejo médiuns, pessoas que falam, porque eu sou médium, porque eu vim para ajudar, para servir. Faz mais que obrigação, né? Ou não, né? Ou tem lá uma dívidazinha bem boa que Então, precisou não faz mais vir que obrigação. isso aí, né? É só Ó a uma dor de ferramenta a cotovelo. mais de trabalho, né? É. Aí tira a mediunidade da pessoa, o que ela é? Não é? Eu estava falando isso na sábado, eu falei assim, vamos supor que chega uma quarta revelação. Não vai mais existir fenômenos mediúnicos, mediunidade no planeta. O que vai ser dos médiuns que se acham salvadores da pátria? Tira a mediunidade deles. O que eles vão fazer? Porque eles acham que servir é só os espíritos, só a espiritualidade. Mas não é capaz de ouvir o ser humano que está do lado.
Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, assim, com o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente usufrui, né? Eu estou falando da mediunidade, que é o sexto sentido, porque a gente tem os 5 sentidos, que a gente usufrui desses 5 sentidos. É nós que estamos aqui, né? Tem pessoas que tá faltando um ou outro, mas a gente usufrui deles. O que a gente faz com eles? Então, é o que a gente faz, como o Sidney falou, se eu estou usando para o bem de todos, ou se eu ainda faço escolhas para quem usar.